Iniciar a gravação, já estamos gravando. Hoje o assunto, ele é daqueles assuntos que tocam... Opa, escapuliu aqui. Aí. Que tocam aquilo que muitas vezes a gente não quer encarar. Ciência e fé. Eu já adianto aqui que eu não sou nenhum especialista em nada, mas eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho um intelecto para poder julgar aquilo que eu vejo, que eu ouço, aquilo que chega até nós como informação. Eu espero que cada um aqui também se esforce nisso, porque nós somos seres pensantes. E temos muitas pessoas habilitadas, estudadas nas áreas que nós vamos tocar aqui hoje. E eu vou, inclusive, mandar lá no grupo alguns vídeos. Inclusive, tem um judeu convertido ao cristianismo, acho sensacional, ele chama James Tours. Foi já indicado a prêmio Nobel, é um milionário aí da área de tecnologia e medicina. E é sensacional os vídeos que ele dá. Ele é um químico orgânico, ele estuda a origem da vida, né? E ele põe esse povo aí doido. Por que eu digo isso? Porque hoje virou coisa comum, né? Você colocar um selo assim, o especialista disse, o cientista falou, a ciência comprova, e você não questiona aquilo mais. E a ciência ela é feita de questionamento, é um dos princípios básicos do estudo científico, é questionar. Esse é o princípio. É isso que precisa acontecer. Nós devemos questionar sempre. A ciência evolui baseada no questionamento. O questionamento, obviamente, com método, com embasamento, né? Não é se questionar por questionar. Mas hoje se perdeu um pouco isso. A gente viu, inclusive, a pandemia e como que a questão foi tratada, os debates, como que foram cerceados. Está um negócio estranho, irmãos. Está um negócio estranho. Mas no que eu puder tentar trazer aqui, colocar uma pulga atrás da orelha, como aconteceu comigo, né? Ir atrás e ir pesquisando. Hoje a gente tem muitas fontes, muitas ferramentas para isso. Vocês vão ver que no final desse nosso encontro aqui, eu preciso de ter fé para crer em um Deus criador e um Deus que trouxe à existência todas as coisas a partir do nada e um Deus que nos criou, homem e mulher os fez. E eu tenho que ter fé para crer nas teorias do Big Bang, nas teorias da evolução. Chega um momento em que as evidências que são postas, elas nos levam à fé. Ou eu vou abraçar um lado ou eu vou abraçar outro. E é isso que a gente vai tentar ver aqui hoje. Vamos prosseguir. Até aqui nós vimos, né, como nós vamos viver em meio a tantas vozes, né, a infodemia, a pandemia de informação. Nós vimos que existe um livro, que é o livro, né, as Escrituras. Vimos também detalhes sobre ela e como se deu nessa formação, que tipo de esperança eu posso depositar nela. E conhecemos um pouco sobre o escritor do livro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, como nós estávamos estudando aí. No último encontro, Jesus Cristo, Deus que encarna. São os altos mistérios, né, da fé, e que a nossa mente, a nossa razão, ela não alcança, ela é limitada a determinado nível, e o que está acima disso é suprarracional, mas é razoável. A gente viu aqui a razoabilidade da argumentação, não é irracional. E hoje nós vamos entrar nesse debate aí, né? Big Bang, evolução versus criação. Volto a dizer, não sou especialista em nada, mas daquilo que nós vamos caminhando, né? E ouvindo, e tanto um lado quanto o outro, pessoas que sabem do que estão falando, e não há consenso, simples assim. E no fim parece que a nossa natureza antiga, o nosso velho homem, ele vai querer abraçar um dos lados que explica de forma naturalista, porque a gente não quer um compromisso com um Deus criador. A gente vai ver isso, que na medida que eu creio que um Deus criou essas coisas, eu tenho um compromisso.
eu tenho que prestar contas. E o mundo hoje abraça as outras teorias para que não tenha esse compromisso. E assim a coisa vai caminhando. Vamos ir. Esse texto que Jesus cita, né, da criação é interessante. Ele encaixa em diversos contextos. E no nosso contexto aqui, ele mostra que Jesus cria. Ele acreditava em Gênesis 1, porque no início, né, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim fez no princípio. O próprio Cristo abraçava isso porque é a palavra dele. A gente viu que ele é o escritor. Jesus Cristo, como nós vimos nos outros encontros, ele é a interface entre nós, seres pecadores, e o Deus puro Criador. Se não houvesse essa interface, esse mediador, nós nunca poderíamos conhecer ao Deus Criador, e se por acaso ele se apresentasse sem essa mediação, nós seríamos mortos, nós seríamos consumidos, porque nós temos um problema ético, nós temos um problema de aliança com Deus. E para Deus não ser mentiroso, é necessário que Deus nos mate. Há uma lei, há um regulamento, há um testemunho contra nós. E a mediação do Deus Filho é que nos permite conhecer a Trindade. Sem ela é impossível a nós. E nós estaríamos condenados. Então Cristo é esse mediador. E Cristo ele bate nesse ponto. No princípio, macho e fêmea os fez. Então houve um princípio. Olha que interessante. Há um ponto, há um começo, há um início aí que Jesus cita, ele apela para esse início para comprovar. Não foi o acaso, Deus fez. Aquele Deus incriado que de eternidade a eternidade é o Senhor, em um determinado momento, se é que nós podemos chamar de momento, né? A gente viu isso aqui, a questão da eternidade, né? Até as propriedades que não podem entrar na eternidade, uma delas é o tempo. Eu exemplifiquei aqui até com a Liliane, se eu não me engano. Eu falei, qual que é o cheiro da luz aí da sua casa? Eu falei, mas a luz não tem cheiro, né? Qual que é o som da cor da sua camisa? A cor não tem som, é exatamente isso. A eternidade não tem tempo, é uma propriedade que eu não posso perguntar. A pergunta está errada. Há quantos anos o pai é mais velho que o filho? Essa pergunta não cabe, não existe essa propriedade para eu perguntar, assim como o cheiro da luz o som da cor não existe também. E esse Cristo, ele diz, houve um começo. Para a criação há um começo. Para o Criador não. Ele é de eternidade a eternidade, ele é. Mas a criação houve um início, houve um start. Vamos prosseguir. Queridos, eu queria dar uma palavrinha aqui sobre tecnologia, né? Eu trabalho na área de programação, desenvolvimento de software. Já há 21 anos que eu mexo com isso. E eu fico maravilhado às vezes, né? Gosto muito de ler sobre a área de tecnologia e resvalo ali entre outras áreas também, né? Eu sou muito curioso, assisto vídeos no YouTube e tal, e a gente vai vendo. E eu fiquei impressionado com essa nova câmera aí, né? Ó, pra você ver, 4 de setembro de 2017, hein? Nem é tão antiga assim, né? É tão nova assim, né? Já há 5 anos. A nova câmera que consegue enxergar de fora o interior do corpo humano. Agora vocês imaginam que coisa sensacional, né? Você conseguir visualizar ali hemorragias, tumores, más formações. É impressionante. Aquilo que o raio-x fazia, né? Vamos dizer assim, agora é online. Agora é filmando ali, vendo o funcionamento. E falando no raio-x, isso aí é do início do século. Olha que interessante, né? A foto aí de um raio-x antigo da mão aí, né? E do lado aí como que eram feitos os raios-x, né? 100 anos atrás isso. E a gente ri hoje. É engraçado, né? Como que olha essa foto aqui, eu acho que dá para vocês verem meu cursor aí, né? Olha essa foto aqui, tem um saco de areia, sei lá, amarrado de um lado e do outro, uma faixa passando aqui para segurar o braço do camarada aqui, né? Isso aqui deve ser a maquininha, né, que joga ali os raios-x, né? A cabeça do cara amarrada aqui na cama.
É uma coisa bem grotesco, né? É um trem bem rústico, rudimentar. E hoje a gente olha isso e é interessante como que pode, né? Hoje a gente tem a ressonância, a gente tem aí a máquina que filma por dentro, como a gente viu no slide anterior. Isso é evolução, irmãos. É benefício para nós. Isso é uma daquilo que a gente chama de graça comum. Graça comum, Deus deixou isso disponível para amenizar as consequências do pecado. Nós vamos entrar no assunto do pecado nos próximos encontros, né? E essa graça comum no sentido de que ela está disponível para justos e injustos, como Jesus diz, né? Chove na terra do justo e chove na terra do injusto. O sol nasce para ambos. É uma graça comum à humanidade. E a ciência é uma bênção, como Deus nos permite ir desvendando algumas coisas, pesquisando, para amenizar as consequências do pecado, as consequências da queda. Eu recebi uma mensagem de um amigo que formou comigo no seminário ontem. Ele tem um filho mais velho, o Arthur, deve estar com 6, 7 anos. Ele tem uns gêmeos agora, que fizeram 1 ano. E a esposa dele estava grávida de novo, a Jéssica. E ontem ele me mandou uma mensagem no grupo do seminário, né? A gente continua com os contatos. Ele é pastor lá em Baixo Guandu, no Espírito Santo. E o bebezinho que está no ventre da esposa dele é anencéfalo e tem uma má formação na face. Ele está arrasado. Diz que o bebê deve viver, né? As expectativas aí, em menos de 1 ano, ele deve morrer, ele não vai aguentar, né? E está arrasado. Aí a primeira coisa que me vem quando eu vejo o negócio, eu falo assim, gente, o pecado, ele desgraçou com a gente. A nossa escolha como humanidade de abraçar aquilo que é vaidade, aquilo que é fútil, de abandonar a origem da vida, que é o próprio Deus, hoje nós sofremos essas consequências. E Deus é tão misericordioso que ele providenciou uma maneira ainda de nos redimir dessa situação. E a única coisa que nós precisamos é exercer a fé. A fé que nem é nossa, que é ele que dá. É impressionante isso. Como que Deus ele desce ao nosso meio, toma para ele esse corpo, essa fraqueza da carne, como nós vimos no encontro passado, né? E Deus padeceu isso tudo, as intempéries da vida, né? E esse bebezinho, essa criança no ventre lá da mãe, com essa má formação na face e anencéfalo. Enfim, Deus, ele demonstra um amor grandioso, porque ele poderia simplesmente nos ter entregue. Falou, olha, vocês querem seguir esse caminho? Vocês, criaturas racionais, criaturas morais, criaturas éticas, vocês que são imagem e semelhança minha, pode seguir esse caminho que vocês querem. E isso aí é o resultado. O resultado do que nós vemos hoje no mundo. Mas Deus vai e resolve o problema, dando condições com a própria ciência da gente evoluir. E daqui a alguns anos, irmãos, daqui a 100 anos, será que eles vão estar rindo de nós hoje, da nossa máquina de ver por dentro aí do ser humano, né? Como a gente ri do raio-x de 100 anos atrás? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sempre conto esse caso. Há um tempo atrás eu abri uma revista eletrônica, né, aqui na internet, e era a primeira foto de uma molécula. Uma molécula foi fotografada. Aquilo me emocionou tanto, porque eu pensei assim, nossa, eu estou sendo parte da geração que está vendo uma foto de uma molécula. E é interessante que é igualzinho aqueles desenhos nos livros de ciência, né, que a gente estudou, né, aquele hexágono assim, com os perninhas ligando um átomo no outro átomo e tal. E é uma foto, eu falei, gente, isso é uma foto de uma molécula, isso não é um desenho de um livro de ciência. E é uma foto meio borrada, um negócio mal feito, mas é uma foto. Aí eu falei, daqui a alguns anos nós vamos pegar o nosso óculos ali quadridimensional, uma molécula aqui, deixa eu bater uma foto, bater uma foto, e eles vão estar zombando da gente, do nosso material. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, espero que volte, mas não sei, né, a gente não pode definir data,
Eles vão estar rindo de nós hoje. E a gente cheio de orgulho, cheio de empáfia. Os cientistas de hoje, os especialistas todos vaidosos no seu pedestal de orgulho, vão estar sendo zombados daqui a algum tempo. Vocês estão vendo como que aquilo que é produzido debaixo do sol é frágil, é efêmero, né? É uma coisa tão instável. E a instabilidade da ciência é o que torna ela uma bênção. Porque é com essa instabilidade que a gente vai caminhando. A gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo novos métodos, novas possibilidades. Então, quando você escutar que a ciência é estanque, ela não se movimenta, não dê ouvido. Isso é anti-ciência. A ciência precisa ser questionada, a ciência precisa avançar. E ela só avança mediante questionamento, observação, anotação, metodologia, experimento, reprodução, nova observação, erro, falha, acerto, e assim a gente vai caminhando. Ela não pode ser inquestionável, ela não é Deus. A ciência não é Deus. Vamos prosseguir. Teoria do Big Bang, queridos, é o primeiro que eu queria tocar aqui. Hoje é a teoria default, né? A teoria default, como se diz geralmente, né? Default é o que a academia entende como sendo a mais plausível de ser explicada. Deixa eu cortar o meu slide aqui, né? Deixa eu corrigir isso aqui só um minutinho. Aqui, eu joguei pra cá e aqui. Pronto. Aí, ó. E o problema é que o mundo comum, o mundo que roda o dia a dia, a pessoa que pega o ônibus, vai para o serviço, trabalha, tem que ganhar o pão diário, trazer a comida para casa e tudo, na mente dela, essa teoria se transformou numa verdade absoluta. E isso tem entrado dentro da igreja, irmãos. E aqui eu já quero começar a desmontar e mostrar que o Gênesis 1 e 2 não é uma fábula, não. Aquilo ali é um fato. É um fato histórico que foi narrado e anotado. E a gente tem abandonado as profundezas das águas da vida de Deus para beber em cisterna rota e suja de barro, como diz Jeremias. Vem uma novidade aí de um pesquisador qualquer, aquilo ali se torna um alvoroço e o pessoal abraça. Por quê? Se explicou aqui, mais ou menos, eu não preciso crer em Deus. E infelizmente isso tem adentrado as nossas igrejas. A teoria do Big Bang, ele defende que o universo, o cosmo, tem aproximadamente 14 bilhões de anos, né? 13,8 bilhões de anos. Esse tempo ele é medido pela velocidade da propagação da luz, né? E é interessante essa questão da velocidade da luz, que nós vamos ver aqui um pouquinho hoje, é que o Sol que a gente está vendo agora, ele, na verdade, não é o Sol que está lá, neste momento. Ele é um Sol 8 minutos mais velho que chegou para nós, porque o Sol está tão distante, né, a 150 milhões de quilômetros de nós, e a luz viajando aí a 300 mil quilômetros por segundo, demora 8 minutos e 19 segundos para que um fóton, né, que saia do Sol chegue até os nossos olhos. Então pode ser que o nosso Sol, inclusive, ele já nem exista mais agora e a gente vai saber disso daqui a 8 minutos. Vocês já pensaram nisso? Então são as coisas que a gente vai julgando assim para vocês verem que o negócio ele é maravilhoso demais. A luz propaga a uma determinada velocidade e os raios de Sol que nós vemos agora, eles já foram. Nós estamos vendo aqui o passado para o Sol. Se tivesse condições de ter alguém lá pisando no Sol agora, ele já estaria 8 minutos à nossa frente, informado do que está acontecendo no Sol. Então, eu já gostaria de fazer essas colocações aqui para a gente adentrar nessa questão da origem do universo. O Big Bang defende que num passado aí de 14 bilhões de anos, um ponto, uma esfera, um ponto, né,
de densidade infinita. Agora você imagina o que é um material de densidade infinita. Explodiu. E em milésimos de segundo formou o que nós conhecemos hoje como universo. E ele vem se expandindo. Essa expansão dura já 14 bilhões de anos. E a gente tem um problema com essa teoria, que até então era ovacionada, né? A teoria do Big Bang, inclusive, foi escrita por um padre, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, desenvolvida há algum tempo atrás. Nós temos um problema com essa teoria dessa explosão primordial que gerou ordem. Se nós pegamos um telescópio, hoje a gente tem o telescópio aí mais caro, né, que está no espaço, é o James Webb. De vez em quando eu entro aqui nas imagens, né, que ele tem enviado para nós, são coisas impressionantes. Quanto mais profundo no espaço ele vai visualizando, né, quanto mais profundo ele busca uma imagem, mais no início do universo ele consegue ver, porque ele vai regredindo, né, como se ele voltasse no tempo ali. É interessante isso. Ele vai vendo este profundo espaço. E até então, as teorias sobre estrelas, galáxias, buracos negros, né, que a astronomia produziu, a astronomia moderna, ela defende o quê? Que as galáxias antigas, né, aquelas que são maduras, vamos dizer assim, aquelas que já têm muito tempo, né, e estão aí já com a sua existência há muitos anos, ou milhares de anos no nosso universo, elas têm muita poeira cósmica, são galáxias que produziram muita poeira, muitos elementos químicos, hélio, carbono, hidrogênio, são galáxias que já estão funcionando, vamos assim dizer, há muito tempo. E essa produção de poeira cósmica, esse desgaste das galáxias, vai produzindo esses elementos. E isso dá origem às estrelas. Elas têm muitas estrelas. E algumas galáxias que nós visualizamos hoje, como eu disse do Sol, né, podem nem existir mais devido à distância. São distâncias muito maiores do que a do Sol que estão a nós. E nós podemos estar enxergando hoje aquilo que nem existe mais. Tranquilo. Isso aí é tranquilo. E essas galáxias que são antigas para nós, elas estavam lá no início do universo. Então eu vou mandar o material complementar, tá lá no grupo para vocês assistirem, quem quiser. É interessante que logo após a explosão do Big Bang, alguns milhões de anos só, bem próximo, né, milhões de anos, bem próximo do início, essas galáxias se formaram e elas hoje são galáxias maduras, antigas, e elas têm essas características, porque estavam lá no início. Elas não foram formadas depois, elas estavam lá no início. Então hoje elas têm muita poeira, muitos elementos químicos, muitas estrelas, são galáxias massivas, que eles é o termo, né, técnico para isso. E galáxias novas, vou passar para o outro slide aí, ao contrário, né, galáxias que se formaram há pouco tempo agora, elas têm pouca poeira cósmica, elas não funcionaram ainda como deveriam funcionar. Elas têm poucos elementos, muito só hidrogênio que existe nessas galáxias, elas não tiveram esse tempo ainda de processar, né, novos elementos. Contém poucas estrelas, porque não foram formadas ainda. E foram galáxias que se formaram muito tempo depois do Big Bang, elas não estavam lá no início. Eu tô sendo claro aqui, queridos, tá ficando assim. Eu tô tentando fazer de uma forma bem simples e bem rasa, né, pra gente entender. Pra gente tentar entender. A galáxia antiga, ela estava lá no início do Big Bang, e ela tem muita poeira, ela tem muitos elementos, muitas estrelas, e as galáxias novas, elas são formadas há poucos anos atrás, quer dizer, muitos anos depois do Big Bang, e tem pouca poeira, poucos elementos, poucas estrelas, e foram formadas bem depois, né, da ocorrência desse Big Bang. Só que, com a evolução aí das radiografias cósmicas, né? Vamos colocar assim, eu comecei lá os slides com a máquina de olhar dentro do corpo humano, né? Depois trouxe o raio-x, vamos pôr assim, com a evolução dos raios-x que fotografam o espaço, né? Com a evolução
da ciência, dos equipamentos, da tecnologia, nós estamos recebendo hoje imagens que têm derrubado todas as teorias astronômicas em relação à origem do universo, inclusive ao Big Bang. Isso está sendo um problema para a comunidade, um problema para aqueles que não aceitam que a ciência é inerrante e a ciência ela não tem nem a prerrogativa de mostrar a verdade. A ciência, eu não sei se aqui os acadêmicos aqui do grupo, né? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Podem me ajudar nisso aí, ó. Talvez a Rebeca, o Davi estejam aí na faculdade e tudo. A Liliane, eu sei que é da área do direito, né? A ciência, ela tem como prerrogativa mostrar o que é falso. A ciência, ela trabalha por aproximação. Por que eu confio que eu não preciso fincar um gancho aqui na Terra e me amarrar no chão com medo de eu cair no espaço? Porque eu sei que existe uma lei que chama Lei da Gravidade e que a ciência me dá um número tão aproximado dessa lei que eu posso confiar que essa lei vai prosseguir. Eu não preciso me amarrar no chão aqui com medo de cair para o espaço. A ciência nos prova o que é falso, mas ela não nos dá a verdade absoluta. Isso é uma das prerrogativas da ciência. É interessante isso, a gente pensar nisso. É a tal da lei da falseabilidade, né? Isso aí vocês podem pesquisar e depois que vocês vão ver isso. Então, até aí, o que era entendido é que as galáxias novas foram formadas há poucos anos atrás e as galáxias antigas estavam lá no início do Big Bang, de acordo com a teoria até então sustentada. Só que, com o avanço aí das máquinas fotográficas, né, como James Webb, esses poderosos telescópios, e esse artigo aqui, se eu não me engano, ele é de 2020, tá? Isso aqui eu tô com artigos agora, esse é de 94, perdão. Esse é até do telescópio Hubble, nem é do mais atual do James Webb, não. São sociedades, são grupos sérios e de universidades, né, americanas, cientistas que querem verdadeiramente descobrir e não abraçam a ciência como religião e trazem informações que colocam em xeque essas teorias que até então eram as teorias default, né? O paradoxo das galáxias adultas no universo infantil. O Hubble ele conseguiu fotografar lá no início, e isso vai vir a baila, né, com o James Webb agora, muito mais coisa, mas já o telescópio Hubble conseguiu fotografar galáxias adultas, galáxias com muita poeira, com muitos elementos, com muitas estrelas, no início do universo, contradizendo até então a teoria que estava posta. Falou, mas e aí? Agora nós temos imagem. Enquanto não tinha imagem, era fácil eu abrir minha boca e ir colocando, né, teoria em cima de teoria e tal. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Então tem esse estudo, né, feito, tá inclusive no próprio site da equipe do Hubble, né? E contradiz exatamente isso. Galáxias massivas, galáxias maduras, adultas, no início do universo infantil. E é uma coisa impossível, de acordo com a teoria até posta, colocada no nosso meio como sendo a verdade. Vamos prosseguir. Existe o que eles chamam de redshift Z, né? É o desvio da luz vermelha que faz essa fotografia, né, dessas galáxias. E tem até a tradução aí, né? O fato de uma galáxia tão massiva ou madura, né, ou adulta, ter existido logo depois que as primeiras estrelas começaram a se formar, quer dizer, não tinha nem estrela ainda. A poeira cósmica com os elementos que são responsáveis pelas formações das estrelas, eles estavam em desenvolvimento. Isso é um desafio para alguns modelos teóricos atuais de formação de galáxias. E o modelo, parece que eles até evitam colocar, né? E o modelo mais defendido é o Big Bang. Isso é um problema. Isso aí já é uma publicação de março de 2016. Queridos, volto a dizer, eu não sou especialista nisso não.
Mas eu consigo compreender o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que tudo aquilo que era defendido até então está caindo porque a tecnologia, a ciência avançou. Isso eu consigo entender. Vamos prosseguir. Outra questão também do Big Bang, esse aí já é de 2020, 2 anos atrás. Eu tô lendo que tá em vermelho aí, tá? Galáxias massivas, né? Massivas é aquelas que contêm muitas estrelas, que são adultas, que são maduras. Já eram muito mais maduras no início do universo, o início que o Big Bang defende, tá? De 14 bilhões, do que é o esperado. Isso foi mostrado por uma equipe internacional de astrônomos que estudou 118 galáxias distantes com o Atacama Large Millimeter. É o tal do ALMA, é um outro satélite que existe aí, que não é tão evoluído quanto o James Webb que está aí agora, né? Então vocês podem esperar que já está havendo um trabalho de redefinição de teorias. E eu estou curioso para saber qual vai ser a próxima teoria que eles vão colocar, né? Porque nega o pressuposto bíblico, um Deus criador. O homem fica louco. O homem ele busca de todas as formas, e isso é bom, você buscar, mas negando um pressuposto factual, um Deus criador. Isso mostra essa questão de galáxias maduras logo no início do universo, mostra que o universo ele é muito mais novo do que se pensa. É impressionante. 14 bilhões de anos é um absurdo. Mas o vermelho aí, né? Para nossa surpresa, muitas delas eram muito mais maduras do que esperávamos, disse o Dr. Andreas Feist, não sei se pronuncia o nome dele assim, né? Astrônomo do Centro de Análise de Processamento de Infravermelho IPAC, da Caltech. Então são milhões de dólares investidos e agora vão ter que começar a defender uma outra linha. Porque o Big Bang não responde àquilo que empiricamente estão produzindo, imagens. Isso é empirismo. O Big Bang até então não é empirismo. Eram teorias desenvolvidas na base da lógica. Mas a lógica se mostrou equivocada. Por quê? Porque não é que a lógica é errada. Os pressupostos que estavam sendo trabalhados são falsos. E a lógica decorrente desse pressuposto vai levar a algo errado. Isso é fato. Isso é só pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. O problema é que esse povo que defende com unhas e dentes, como uma religião, defende o Big Bang, eles estão com esse problema nas mãos agora, né? E vai piorar, porque o James Webb tá aí mandando toneladas de bytes para nós com imagens do universo. E a origem do homem? Interessante, né? A gente viu a origem do universo. Nós vamos ler alguns textos bíblicos daqui a pouco dizendo o que a Escritura diz sobre a origem de tudo. Então, nós vimos a origem do universo, agora nós vamos à origem do homem. E a origem do homem? Como que a gente encara isso, né? O acaso, meus queridos, olha que coisa. O que é o acaso? Um elemento desconhecido e imprevisível em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou orientação de uma lei natural, sem finalidade, sem propósito. O naturalista, o materialista defende isso. Não há propósito na vida. Você não tem propósito. O acaso, numa sopa primordial, aglutinou ali aminoácidos, átomos, e esse processo durando bilhões de anos nos formou. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A origem da vida é defendida que tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Então perceba, o universo teoriza-se até então que ele tem 14 bilhões de anos e que após 10 bilhões de anos houve ali algo que aconteceu que produziu vida. Os elementos químicos, né, que foram produzidos pelas poeiras cósmicas, pelas galáxias, né, deram origem a aminoácidos, que deram origem às proteínas, que geraram células, olha o processo, né, isso aqui de forma bem rasa, que geraram tecidos,
que geraram organismos simples, as amebas, né? Então, até a gente chegar na ameba, a gente passou por tecidos, por células, por proteínas, por aminoácidos. E que evoluíram para organismos complexos, que é toda a fauna, flora que nós conhecemos. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Qual é a probabilidade disso, queridos? Por isso que eu quero chegar aqui, que é uma questão de fé. Somente uma proteína, e eu vou mandar quem tem conhecimento de causa, né? Eu vou mandar um vídeo para vocês do James Tours, e ele explica isso lá de forma sensacional e bem mais detalhada, né? Mas uma proteína, ela é formada de aminoácidos, como a gente viu no slide anterior. Uma proteína, ela é formada por em torno de 150 aminoácidos. E esses 150 aminoácidos, eles precisam estar alinhados em cadeia, numa sequência que, se alterar um deles, acabou. Não há estabilidade para aquela proteína, ela não se forma. Se você pegar 10 moedas, né, de R$1 e jogar essas 10 moedas para cima, você tem uma chance em 1024 de todas as moedas caírem com a cara ou a coroa para o lado de cima. Se eu pego uma moeda, é 50%, né? 50% cara ou coroa. Se eu pego 10 moedas, para todas elas se alinharem com a cara ou com a coroa para o mesmo lado, é uma chance em 1024. Isso é matemático, né? A proteína de 150 aminoácidos teria uma chance, com esse acaso, né, dessa cadeia se formar e se estabilizar, é uma chance em 10 elevado a 164, queridos. A probabilidade disso acontecer não existe. Isso aí é o 10 elevado a 164 que eu coloquei na tela para vocês aí. Ó. É isso aí. É uma chance em 10 elevado a 164ª potência. Vamos prosseguir. Em 4 bilhões e meio de anos, né, que defendem que a vida começou, daria para tentar nesse jogo aí de acaso, né? Vamos jogar as moedinhas dos aminoácidos para cima aqui, vamos ver. Só daria para tentar 10 elevado a 58ª potência, 10 elevado a 58. Ainda faltaria ainda. Seriam necessários para esse jogo de acaso, né, de acerta-erra, bilhões de bilhões de bilhões de anos. A coisa se perde. Não há como defender isso. E o que é necessário no final para eu acreditar que o acaso deu origem à vida? A elementos, a aminoácidos, a moléculas, a tecidos. Aqui nós estamos, queridos, aqui nós estamos falando só da formação de um aminoácido, de uma proteína, perdão, que usa 150 aminoácidos. Então nós vamos ter os elementos da nossa tabela periódica, os aminoácidos, as proteínas, as moléculas, as células, os tecidos, as estruturas simples, as estruturas complexas. Isso aqui nós estamos falando do início, da formação da proteína. E nós nem tocamos aqui em assunto ainda do fôlego da vida, o sopro. Ou como o Salmo 104 diz, né, que inclusive os animais, né, dependem do sustento de Deus para se manterem vivos. Nós não estamos falando aqui da origem do elemento vida em si, mas só dessa complexidade material, orgânica. Então assim, irmãos, cuidado quando a sua mente quiser descansar no travesseiro aí do Big Bang, da evolução darwiniana, porque a coisa não é assim não. As implicações, aqui agora eu vou partir de um lado mais espiritual, né? As implicações de se defender um naturalismo, um materialismo, que começou a ser defendido aí em meados do século XIX, é recente.
Nós vemos Charles Darwin, ele viveu na mesma época do teólogo Bavinck, que a gente estuda muito, na mesma época de Karl Marx, na mesma época aí poucos anos depois da Revolução Francesa, 70 anos depois da Revolução Francesa. Para vocês terem ideia, a Revolução Darwiniana, que apregoa que não há um propósito na criação, né, e que nós somos essa colisão de elementos feita pelo acaso, há escritos que defendem, escritos de Karl Marx, por exemplo, né, que o africano ele é um ser menos evoluído do que um europeu. Isso é assim, é uma coisa terrível. Porque é uma percepção evolutiva, darwiniana. O mais forte vence. O mais forte é o que se perpetua. É seleção natural daquilo que é mais forte. A própria teoria nazista defendia, com unhas e dentes, a eugenia, né? É um desdobramento da evolução darwiniana. Então a gente perde essas implicações de o que é uma teoria que vai se espalhando e vai fermentando como um levedo, né, no meio do meio do povo, e a gente vai se tornando cauterizado e insensível para isso. Por que a defesa do materialismo, né, do naturalismo simples e puro, sem a presença de Deus, é um naturalismo ateu? Não é o naturalismo que o Salmo 19 defende, né? Quando eu olho para a criação, eu vejo o Criador ali manifestado. Eu só não consigo identificar quem que é esse Criador, mas é uma perfeição tão sublime, é algo tão impossível do acaso produzir, que eu suspiro e digo, isso aqui é só um Deus que pode ter feito. Mas o materialismo ateu, o naturalismo simples e puro, e que foi sendo fermentado nas nossas academias, no nosso dia a dia, na nossa ir e vir, é o que tem produzido, por exemplo, eu costumo defender, né, um sistema penitenciário igual a gente tem hoje. Aí. Hoje, um agente penitenciário, geralmente, tá, não vou generalizar aqui, quando olha para um detento, ele não vê um ser humano ali mais. Ele vê um amontoado de carne, de células, um naco de carne ali. Por isso que há esses absurdos que acontecem, não há dignidade humana mais. O homem tenta produzir uma dignidade a partir de si mesma, que é vaidade, que é vazia, nunca vai levar a nada. Porque a nossa dignidade, ela vem de fora e não de nós mesmos. A nossa dignidade vem que, a despeito de eu ser um presidiário, ou de ser um homem livre, a despeito de eu ser um branco, de eu ser um negro, de eu ser um gordo, de eu ser um magro, de eu ser um homem, de eu ser uma mulher, de eu ser o que for, a minha dignidade vem que eu sou imagem e semelhança de Deus. E a despeito do que eu faça, não é circunstancial essa dignidade. Ela é absoluta e objetiva. Eu sempre comento que esse naturalismo, esse materialismo sem alma, sem espírito, que as nossas crianças estão sendo submetidas na escola e que nós passamos por isso, é o que leva, por exemplo, na Índia, há um tempo atrás, houve um estupro coletivo dentro de um ônibus. A coisa ela foi tão absurda que um dos estupradores ele enfiou a mão na vagina da mulher e arrancou o útero dela com a mão. Por quê? Porque não há mais dignidade. É o acaso que produziu aquilo ali. Eu posso fazer isso porque não há propósito. Vocês estão vendo aonde chega a coisa? É chocante realmente, mas é o resultado. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer esse vínculo. É o que a televisão produz, é o que a música produz, é o que as artes, a cultura em geral produz. Um mundo sem Deus, um mundo explicado pelo Big Bang, pela evolução, mais forte vence tudo. A dignidade, a gente dá dignidade àquele que a gente quer dar. É circunstancial, não é absoluta. E a gente vai caminhando assim, como que em dores de parto, né? Gemendo. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Eis o perigo de quando a gente tira Deus de cena. Para abraçar isso aí que a gente viu até agora, eu preciso de fé.
essas coincidências. Vamos prosseguir. 10 minutos. Nós temos 10 minutos, vamos prosseguir. O que a Escritura diz, queridos? O que as Escrituras afirmam? Deixa eu ver como é que está meu. Vamos lá. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ah, Ricardo, isso então elimina todo o esforço, né, científico? Não, de forma alguma. Mas te dá um pressuposto para você não gastar milhões, bilhões de dólares aí numa pesquisa que agora está aí os telescópios revelando que as teorias estão todas caindo por terra. E disse Deus, agora é a origem do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui é absoluto, irmãos. Não interessa se a pessoa ela cometeu um crime, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é um homem de bem. É absoluto. Somos imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade vem disso. Se tirar isso aqui, é do que nós vemos hoje para pior. E é o que constantemente a produção cultural inteira que a gente está envolvido hoje tenta fazer. Tirar a nossa dignidade de semelhança de Deus. E disse Deus... Ah, já foi, né? Isso aqui bati o dedo nos dois aqui. O que é a nossa confessionalidade, irmãos, né? Nós estamos aqui encontrando, né? Muitos aqui vão adentrar a igreja presbiteriana, outros já fazem parte dela. Nós temos uma confessionalidade. O que é confessionalidade? São documentos públicos, documentos que podem ser escrutinados, questionados. Estão aí desde 1649, quando terminou a reunião de Westminster. E eu vou trazê-los aqui e vou mandar lá no grupo também, tá? Esses documentos, para vocês lerem, para aqueles que querem ingressar conosco aí nessa caminhada, né, na igreja presbiteriana, tenham ciência de onde estão colocando o pé. Não existe um guru dentro da igreja que quando pinta um problema ele tira da cabeça dele alguma coisa. Não, tá aqui, ó. Como que a Escritura aborda a criação? Aí tá aí, olha, capítulo 4 da criação. O que a gente crê da Escritura? Porque a Escritura é um documento muito amplo, é um documento extenso. E toda heresia, toda seita diz, não, nós defendemos a Escritura. Vocês já repararam isso? É um problema isso. Você vai em qualquer seita, fala, não, a gente defende a palavra de Deus. É impressionante. O cara pega um texto e faz ali uma lambança. A fé reformada não. É no todo da Escritura. Se o que eu estou defendendo contradiz alguma parte da Escritura, tem que ser rejeitado. Ponto final. E isso aqui está de pé já há quase 500 anos, irmãos. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, de visível e invisível. Aí vem as referências bíblicas, e não apenas elas, isso não é exaustivo, né? Mas as principais. Seção 2. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus inscrita nos seus corações, e o poder de cumprir essa lei, tá? Mas com a possibilidade de transgredi-la. Isso é liberdade. A essência da liberdade é isso, é o poder escolher. Gravem isso. Sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. E nós temos outras sessões discorrendo, vou mandar lá no grupo também.
Capítulo 5, trouxe também um pedacinho dele aqui, né? Da providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o sustento de Deus nessa terra. Como ele interfere nessa terra, né? Ele dirige essa terra. 5 minutos. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Cristo fala, né? Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que não seja desígnio do Pai. 2. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Essa frase é difícil. Mas o que está dizendo aqui? Que Deus que ordena todas as coisas, ele usa dos meios. Aí eu sempre pergunto assim, né? O que nós, seres caídos, e nós vamos aprofundar, né, na questão do pecado, o que nós podemos oferecer a Deus para ele trabalhar nessa terra? O nosso pecado. É o que nós produzimos. Orgulho, vaidade, avareza, lascívia. É com isso que Deus tem nas mãos para conduzir a história da terra e a volta de Cristo. E ele faz isso de uma forma que ameniza ainda as consequências do nosso pecado. Nós vamos aprofundar nisso aí. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Olha, eu acabei de falar, né? Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. É interessante, né? Se Deus já sabe todas as coisas, para que eu vou orar para o doente recuperar? É Deus que determinou, inclusive, a sua oração, para operar por meio dela um milagre na vida de quem você está orando. Isso é só para deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Nós vamos aprofundar nisso também. E por fim, queridos, é o que eu sempre coloco no final dos slides, né? Coerência e honestidade, mesmo que na dúvida. Cada encontro nosso a gente vai gerando mais questionamentos, né? Isso é bom. Mas a gente tem que ter coerência e honestidade. Da mesma forma que posso ver problemas sérios com a criação divina, existem problemas seríssimos nos modelos evolucionista e do Big Bang, mas que não são explorados honesta e abertamente. Não são. A ciência e a verdadeira fé são inerrantes e se beijam em Cristo. Mas os cientistas, os métodos e as ferramentas não são inerrantes, queridos. Eles vão mudar. Jesus Cristo foi o maior cientista, por quê? Porque ele era conhecedor daquilo que ele estabeleceu. É interessante isso, né? Existe uma frase, se eu não me engano é de Van Til, é um teólogo. Ele diz assim que ciência é pensar os pensamentos de Deus após ele. Isso é maravilhoso demais. Os métodos, os cientistas, as ferramentas são temporais e falhos e precisam ser questionados para que a verdade apareça. Ou melhor, né, para que o que é falso seja apontado, como eu disse aqui, né? Não, isso aqui é falso. É o que está acontecendo hoje com as teorias do Big Bang e da evolução. No fim, ambas as afirmações, Big Bang e evolução de um lado e criação do outro, precisam de quê, queridos? Precisam de fé. Precisam de fé. Que Deus abençoe a cada um. Eu espero aí ter dado um start aí, né? E vou colocar mais material lá para aqueles que quiserem assistir alguns vídeos e tudo sobre isso. É muito bom nós questionarmos. Nós fomos banhados de que o criacionismo, de que a evolução, de que o Big Bang é que estão certos, eles são fatos que aconteceram. Não são. Prestem atenção nisso. Vamos questionar essas coisas para que a gente possa caminhar segundo o que Deus nos pede, não o que segundo o mundo apregoa. Deus abençoe, queridos. Um bom dia para cada um, viu? Deixa eu ver aqui no... Uai, o meu sumiu aqui. Um abraço. Ah, não, eu tô no outro. Aqui, isso. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite, não, bom dia, né?